Glória a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia nesse momento. Vamos abrir 2 Reis, capítulo 6. Livro de 2 Reis, capítulo 6. Do versículo 1 em diante. Diz assim: Eliseu faz flutuar o ferro de um machado. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos? E disse: eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram a madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe o lugar, cortou um pau e o lançou ali e o fez nadar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele o estendeu a sua mão e o tomou. Amém? Glória a Deus. Pode sentar nesse momento. Então a palavra do Senhor nesta manhã veio ao meu coração. E eu gostaria de estar compartilhando com você essa mensagem que tem como tema: o projeto será concluído. O seu projeto será concluído. Amém? Fala para a pessoa aí que está do seu lado: o seu projeto será concluído. Então o projeto será concluído. Deus, Ele deseja concluir projetos através da sua vida. Talvez você está aqui nesta manhã e você foi alguém que Deus entregou algo e você parou no meio da caminhada. Em meio aos problemas, em meio às situações você se feriu. Mas o Senhor te chama nesta manhã para você concluir projetos, sonhos que Ele tem colocado no seu coração. Muitas vezes nós estamos paralisados, muitos sonhos têm sido abortados, muitos projetos, talvez projetos pessoais, projetos na família, projetos ministeriais. Talvez quando você se converteu com tantos sonhos, com tantos projetos, mas no meio da caminhada você foi parando, você foi desanimando, porque você foi visualizando tantos problemas. Talvez você chegou aqui nesta manhã, sabe, com os pneus tudo arriado, talvez até na sua vida profissional, em relação ao seu futuro, em relação à sua vida sentimental, em relação aos seus relacionamentos, suas amizades, sua família. Eu quero declarar sobre a sua vida: o seu projeto será concluído. Não desista, persevere. Deus tem o melhor para fazer na sua vida. Então nós podemos ver aqui que Deus tem chamado homens e mulheres para missões específicas. O Senhor te chamou para algo específico. Muitas vezes Deus entrega coisas lindas nas nossas mãos. Deus entrega projetos lindos, mas nós não sabemos como vamos desenvolver. E muitas vezes não estamos instruídos, não percebemos. E esse projeto ele acaba sendo abortado. Por quê? Porque não começamos da maneira correta. E aqui nós podemos ver, nesse capítulo 6, nós podemos ver que os discípulos, eles estavam numa escola de profetas. Eles estavam estudando, eles estavam animados, eles estavam ali com o seu líder, aprendendo. Você está aqui nesta manhã porque você quer mais de Deus, amém? Você quer crescer, você quer conhecer mais de Deus na sua vida. Eu tenho certeza que você chegou aqui nesse lugar é porque você tem fome e sede de Deus. Você não veio por vir. E se você veio por vir nessa manhã, você vai ser despertado em nome de Jesus. Aquilo que estava morto vai reviver na sua vida. Sonhos vão começar a reviver. Aquilo que está adormecido, o Senhor vai despertar nessa manhã. Eu profetizo sobre a sua vida. E nós podemos ver aqui nesse texto
E disseram os filhos dos profetas a Eliseu. Estavam eles ali aprendendo num discipulado, numa escola de profetas. E eles estavam ali e estava muito bom. Aquilo que eles estavam recebendo era bom. Porém, tudo aquilo que é bom pode ficar melhor. Tudo aquilo que está confortável, creia, não é para sempre. Quando está tudo muito bom, Deus, Ele tem algo melhor para você. Deus, Ele tem um excelente para você. Muitas vezes nos acostumamos com a nossa vida. Nos acostumamos com a nossa rotina, com o ordinário. Mas Deus tem um extraordinário para fazer na sua vida, amém? Ele não quer que nós venhamos a viver apenas do ordinário, daquilo que nós estamos. O feijão com arroz está muito bom, dá sustância, fortalece. Mas Deus tem mais. O nosso Deus é um Deus que Ele nos leva além, sabe? E aqui eles estavam ali aprendendo, estavam animados, estavam fortalecidos uns com os outros, aprendendo, eu acredito, Eliseu ali dando palavras de incentivos. Eles estavam ali juntos, todos no mesmo lugar, mas de repente um se levanta no meio e começa a se incomodar. Aqui está muito bom, mas esse lugar está estreito. Um começa a ser incomodado. Um começa a ser tomado por um sentimento de insatisfação ali naquele meio. Mas eles estavam no mesmo propósito. Eles estavam juntos. E quando um daqueles ali começou a falar, esse lugar está estreito, começou a se incomodar. Não, peraí, tem mais para nós. Vamos nos esforçar. Vamos sair dessa mesmice. Vamos para algo mais amplo. Deus tem algo mais amplo para a sua vida. Não se conforme com as coisas como são, porque a palavra fala, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Muitas vezes estamos acostumados com as nossas mesmices. Está tudo muito bom, vem no culto de manhã, vem no culto à noite, mas Deus tem mais para você. O lugar está ficando estreito. Deus tem um lugar amplo para te levar. Deus tem uma experiência nova para você. Mas precisamos estar abertos para isso. Muitas vezes estamos fechados para viver o novo na nossa vida. Muitas vezes Deus fala conosco. E quando você está orando, Deus está te mostrando, Deus está te dando visão. Mas você guarda para você. Sabe a preguiça espiritual? Nós vamos mandar embora nessa manhã em nome de Jesus. Deus tem colocado missões. Eu conheço pessoas maravilhosas e tremendas que receberam visões tremendas, que tinham projetos maravilhosos, incríveis, mas estão tudo lá no Murundu, tudo enterrado, porque não conseguiram concluir seus projetos, sabe? Porque paralisou, porque se conformou com o ordinário. Eu quero dizer para você, a vida com Deus é uma vida de perdas. Mas nós ganhamos também no reino de Deus. Nós ganhamos o novo. Nós ganhamos o extraordinário. Se nós não nos dispormos para viver o novo de Deus, nós nunca vamos sair do lugar. E aqueles discípulos estavam ali juntos com Eliseu e falou, um se levantou e falou, esse lugar está estreito. Esse lugar não dá para nós ficarmos mais. Um começou a se incomodar. Um começou a ficar inquieto no meio daquela situação. E então, um começou a ter uma visão. Eu quero profetizar que Deus vai te dar uma visão. Deus vai te dar um projeto. Deus vai te dar algo que vai mudar a realidade. A realidade que você está vivendo, seja na sua família, seja na sua vida profissional, seja ministerial, seja no seu bairro, seja aqui no Rio de Janeiro, quem sabe você vai ter uma visão que vai mudar, vai trazer um avivamento no Rio de Janeiro. Tudo começa com uma visão, tudo começa com alguém que esteja disposto a falar dessa visão. E ali naquele meio, um começou
a compartilhar daquela visão. Ele poderia ter guardado somente para ele. Ele foi corajoso para falar. Então nós vamos falar aqui 4 pontos específicos para nós podermos ter crescimento em nossos projetos. Sabe, Deus tem projetos para a sua vida. Deus tem crescimento. Outro dia eu estava conversando, eu falei, gente, antes, quando a nossa igreja era menor, eu conseguia estar mais perto de todas as mulheres, né? Conseguia levar elas lá em casa, conseguia tomar café com cada uma a semana inteira. Agora não dá mais isso, não dá para fazer mais isso. Mas por quê? Porque o projeto ampliou. Porém, agora outras mulheres são alcançadas. Hoje nós temos outras formas de alcançar o coração de cada uma dessas mulheres. Mudou, ampliou. E agora, Deus, Ele deseja ampliar mais. Sabe, Deus deseja ampliar. Deus deseja colocar uma visão. E Deus tem colocado uma visão de alcançar outras mulheres. Deus tem colocado uma visão também. E você talvez está com essa visão, com esse projeto guardado. E você não tem coragem de viver. Então, 4 pontos específicos para ter êxito e crescimento nos seus projetos. Quantos querem ter êxito nos seus projetos? Deus deseja que você saia do seu papel, que você conclua aquilo que Deus tem te dado. O Senhor deseja que você amplie, que você avance. Porém, nós precisamos andar dentro dos princípios que o Senhor nos ensina. Existem princípios que regem a nossa vida. E eu posso dizer, porque todas as conquistas na minha vida teve esses respaldos. Sempre andei nos princípios, sempre procurei viver. E todas as vezes que eu saí desses princípios, minha vida não fluiu como deveria fluir. Então nós podemos ver aqui o primeiro ponto, visão. No meio daqueles discípulos teve uma visão e falou, esse lugar está estreito. Começou a enxergar, mas eles estavam em primeiro lugar como? Juntos. Precisamos estar juntos em um propósito. Precisamos congregar, precisamos estar juntos em oração, em busca de Deus. No momento que eles estavam juntos, teve a visão e todos concordaram. E todos ali chegaram a essa conclusão que eles precisavam realmente mudar. Muitas vezes a visão não está com você, mas está com o seu irmão que está do seu lado. E através dessa visão, o seu projeto vai ser concluído. Através desse irmão, você vai chegar ao propósito que Deus tem para a sua vida. Eles estavam todos juntos, mas todos alcançaram essa mudança, esse crescimento. E então nós podemos ver aqui, a visão de crescimento, ela nem sempre vai ser nossa, mas muitas vezes vai estar com o outro. Muitas vezes não vamos conseguir visualizar um futuro que está oculto na nossa vida, através da vida do nosso irmão. Muitas vezes aquilo que eu não enxergo, ele vai enxergar. E eu vou ser abençoada por causa da visão do meu irmão. Ali naquele momento, daqueles homens, daqueles discípulos enxergaram, esse lugar aqui está estreito. E então quando eles enxergaram os outros, é verdade, está pequeno. E eles concordaram. Eles tiveram concordância e eles falaram, é verdade, aqui está pequeno. E se animaram. Talvez poderia se levantar um e dizer, não, tá bom aqui. Para quê? Tá tudo tão legal. Tá confortável, vamos sair daqui não. Vai dar trabalho. Quantas vezes não queremos ter trabalho? Quantas vezes não queremos ter perdas? Não queremos nos esforçarmos para experimentarmos o novo. Nós não vamos sair do lugar se não houver esforço, se não houver coragem, se não houver vontade dessa mudança. Então, em primeiro lugar, essa visão. Nós precisamos aderir a essa visão. Segundo lugar, nós podemos ver aqui que eles conversando, ele falou, o lugar está estreito. No segundo versículo,
ele fala assim: vamos, pois, até o Jordão, e tomamos de lá cada um de nós uma viga, e ficamos ali um lugar para habitar. Então, um daqueles ali falaram assim: poxa, vamos falar com o nosso líder, vamos falar com o nosso mentor. Eles compartilharam do projeto com o seu líder. Ande debaixo de liderança, sabe? Viva, tenha direção na sua vida. Busque a direção que vem de alguém de Deus sobre a sua vida. Muitas vezes essa autoridade, ela pode ser os nossos pais. Se os seus pais professam a mesma fé que você, se estão nesse mesmo propósito que você, busque, sabe, a liderança dos seus pais. Muitas vezes, quantas vezes eu não realizo nada sem falar com meu marido, porque ele é o cabeça da minha casa, autoridade. Ah, mas o meu marido não é cristão. Se ele não tem a mesma fé que você, realmente, você vai precisar ter sabedoria. Mas se ele professa a mesma fé que você, busque, sabe, a sua autoridade dentro da sua casa. Muitas vezes nós queremos desenvolver os nossos projetos sozinhos. Quando estamos sozinhos, nós não avançamos. Muitos projetos são abortados por falta de direção. Não buscamos a direção correta. Quantas vezes, tudo que eu vou fazer, eu falo com a minha pastora. Tudo que eu vou fazer, eu falo com o meu pastor. Eles sempre têm uma direção para nos dar, né? E aqui eles procuraram uma direção. E ali, o mentor daquele grupo ali disse assim: ide, né? Talvez o teu pastor já tinha falado: vai, pastor, estou com uma ideia, quero desenvolver um projeto, gostaria. Aí o pastor fala o que para você? Vai. E é para você ir mesmo. Se você tem um aval do seu pastor, se você tem a direção, se você tem a bênção, você vai ser bem sucedido. Muitas vezes nós não queremos falar com ninguém, queremos andar sozinhos e nos frustramos nos nossos projetos e não conseguimos concluir e abortamos. Precisamos de direção, precisamos de liderança, precisamos de cobertura espiritual nos nossos projetos. Mesmo quando eu era solteira, eu não fazia nada sem falar com meu pai. Antes de me casar, meu pai estava se opondo um pouco. Minha filha, você é muito jovem para casar agora. Na época, eu falei: tá bom, pai, esperei mais um pouco. Depois pedi a ele, e ele foi lá, falei: pai, eu só quero a sua bênção. Porque eu sabia, se meu pai me abençoasse, o restante era restante. Tudo iria fluir. E eu fui lá pedir a bênção do meu pai. Meu pai me abençoou e falou: minha filha está abençoada. E eu sabia que aquela bênção era importante para mim. Tema a autoridade. Busque direção na sua autoridade. Muitas vezes não estamos buscando as direções na nossa liderança. Ali eles estavam juntos. E um se levantou com uma visão. E foi até onde? No seu líder. E quando eles chegaram ali, o que o líder falou? Vão, façam, executem. E então a segunda coisa, nós precisamos dessa direção. Ter a bênção do nosso pastor, dos nossos pais, nos garante sucesso e conclusão. Muitas vezes não estamos concluindo. E depois ainda colocamos a culpa nas nossas autoridades. Mas você escolheu fazer sozinho. Você decidiu andar sozinho. E aqui nesse grupo, o que aconteceu? Eles foram ali e buscaram a direção da liderança, buscaram o profeta, e o profeta abençoou, falou: vá. E eles foram, já tinham a bênção. E então, vamos para o terceiro ponto, que é importante. O nome da nossa igreja é a Igreja da Aliança. Isso significa que tudo vai fluir na nossa vida através da aliança. Sabe? Tudo vai fluir através da aliança. Se você tem aliança, há um poder. Meu pastor até escreveu um livro sobre o poder da aliança. Eu até passei para minha turma escrever aquele livro todo, porque aquele livro é poderoso. O poder da aliança, o poder de você estar junto.
Isso pode mudar a sua história, pode mudar a sua vida. Então, a participação do nosso líder nos nossos projetos vai fazer toda a diferença. Porque o nosso líder, ele enxerga aquilo que nós não enxergamos. A visão espiritual do nosso líder é diferente da nossa. E então eles já tinham a bênção para ir construir. Eles já tinham o projeto na cabeça deles, já tinham a visão, já sabiam que precisavam sair dali. E então eles foram procurar o seu líder. E eles falaram: ah, não, vamos conosco, né? Vamos conosco. Vamos lá ver o versículo. No versículo 3 diz assim: e disse um daqueles, disseram assim: serve-te de ires com os teus servos. E ele disse: eu irei. Um foi corajoso e foi ali em Eliseu e falou: vamos conosco, vamos também, participa conosco. Isso significa, será que os teus sonhos, os teus projetos, será que o teu líder tem ido contigo? Não é que teu líder vai fazer o que você tem que fazer. O que você precisa fazer, só você vai fazer, só você vai desenvolver. Mas o seu líder precisa estar junto contigo. Ele precisa estar acompanhando, não para te controlar, não para querer colocar algum tipo de crítica, mas ele está junto para abençoar. Ele está junto para te cobrir, para te sustentar, muitas vezes em oração. Quantas vezes eu me lembro que quando nós começamos o ministério, né? E eu falava quando os nossos pastores estavam presentes, eu falava: hoje nós estamos com as costas quentes. Eu falava: ai, Júnior, que alívio que era ter os nossos pastores presentes, né, no início do nosso ministério. Depois eles tiveram que ir para a Vila Norma, ficaram lá servindo, e ficou eu e Júnior aqui em Realengo. Parecia aquela falta, aquele vazio. Mas no dia que eles estavam no culto, nossas costas estavam quentes. Ou seja, tínhamos a proteção, tínhamos a cobertura, tínhamos a oração. E até hoje não é diferente. Quando nós temos os nossos projetos, nós vamos até nossos pastores, e quando eles dão aval, quando eles estão conosco, tudo flui, tudo é mais fácil, sabe? Tudo fica diferente. Nos teus projetos, chama os teus líderes, chama a tua autoridade para estar junto, para estar acompanhando, para estar em oração. Não estou dizendo presença física, mas muitas vezes o seu líder não está lá na tua casa, mas ele sabe o que está acontecendo na tua vida, ele sabe o que está acontecendo na sua família, não para poder querer saber da sua vida e te controlar, mas para poder orar, para poder te orientar, para estar junto no momento do teu choro, mas no momento da tua alegria também. Muitas vezes eu ouço as pessoas dizer: ah, pastor, eu não queria te preocupar. Falei: poxa, que pena, agora eu não posso fazer mais nada, né? Existem situações que vai precisar preocupar, mas a minha preocupação, ela vai para os pés do Senhor. Eu vou interceder por você. E Deus vai colocar inquietação na minha alma para me colocar diante do altar do Senhor. E quando eu colocar diante do altar do Senhor, são 2 orando. E a palavra fala que quando 2 oram acerca de qualquer coisa, o Senhor responde. Então as minhas preocupações essa semana mesmo, já coloquei minhas preocupações para minha pastora. É isso, é isso, é isso. Eu sei que ela ora lá, eu estou orando aqui, ela está orando lá. Ela está junto comigo em todos os meus projetos, em todas as minhas conclusões. Desde que nós começamos a andar em aliança, eu sempre coloquei meus projetos, meus planos. E minha pastora sempre me acompanhou. E no momento que eu recebo a vitória, ela está lá junto comigo, vibrando, junto comigo. Ela, que bom, Cris, ela está participando dos meus momentos de dores, dos meus momentos de sucesso. Então muitas vezes os nossos projetos, eles são abortados. Muitas vezes a visão que Deus nos dá, muitas vezes aqueles sonhos, nós não conseguimos sair do papel. Por quê? Porque nós queremos fazer tudo sozinho.
Nós queremos ser independentes espiritualmente. E nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para ser um só corpo, uma só família, uma igreja. O Senhor não te criou, te chamou para você andar só. E muitas vezes estamos sozinhos e ainda reclamamos: poxa, porque ninguém me apoia, porque ninguém está junto comigo. Mas você também não participa, você não chama o seu líder para estar nos teus projetos. Você também não chama a sua autoridade para te cobrir, para te abençoar. E você não experimenta também dessa conclusão. Você não experimenta, sabe, dessa bênção. E o interessante é que essa aliança daquele profeta, junto ali com aqueles discípulos, mas eu fico pensando que ele estava ali só observando, eles animados: vamos avançar, esse lugar está estreito, vamos, como é que nós vamos fazer? Vamos lá para o outro lado e vamos construir uma tenda e vamos fazer dessa forma, vai ser legal. E o líder está só olhando, quietinho na dele, né? E eles estão falando que vai fazer, vai acontecer. O líder já tinha abençoado: vai, ide. Eles já estavam com a bênção. E agora? Eles iam sozinhos? Eles foram espertos, falaram: vamos embora comigo. E ele falou: eu irei. Já que me chamou, eu estou junto. Porque líder, ele é educado, amém? Ele não vai se intrometer onde ele não foi chamado. Precisa ser dessa forma, né? Se você me chama para os teus projetos, eu estou junto. Mas se você não me chama, Deus é um Deus também educado. Se você chama Deus para os seus projetos, Ele está contigo. Mas se você não chama, Ele também não vai estar. Se você também não faz questão de que o Senhor esteja presente, sabe, nos seus sonhos, Ele também não faz questão. Ele também não vai sair arrombando a porta. Quem arromba a porta, a gente sabe quem é. É Satanás. Ele é mal educado. Ele entra onde não foi chamado. E então aqui Eliseu foi chamado e ele falou: ok, eu vou com vocês, eu vou estar junto ali. Mas você não vê em nenhum momento Eliseu pegando na viga, Eliseu cortando madeira. Eliseu está junto, ele está observando. Vai chegar o momento dele estar junto ali, vai chegar o momento dele agir. Então nós precisamos estar junto com a nossa autoridade. Isso é importante. A participação da nossa cobertura, do nosso líder, faz toda a diferença para que venhamos a ter uma jornada feliz, para que venhamos a ter uma conclusão. Gente, quando eu fui fazer minha faculdade, eu falei com a minha pastora, eu fiz concluir. Quando eu fui tirar a minha carteira, minha pastora estava junto comigo em todas as minhas conquistas. Agora na última conquista, foi quando eu voltei para cá, para Realengo, minha pastora profetizou sobre a minha vida. Ela estava junto comigo, até casa de madrugada ela procurou para mim, sabe, ela estava junto comigo em oração. Ela não estava presente fisicamente, mas ela estava junto comigo nos meus projetos. E no momento que eu recebi a vitória, ela esteve ali junto comigo para poder também glorificar o nome do Senhor, ali junto comigo, naquela vitória que eu estava tendo. E no final agora também na minha conquista do carro, ela esteve comigo. Quando comecei a ter os problemas para poder ter aquisição, ela estava comigo o tempo inteiro. E quando eu concluí, quando nós fomos agora no aniversário dela, no início de julho, né, ela foi e o Júnior tinha ido para o ensaio e ela voltou, né, dirigindo ali meu carro, e ela não tinha ainda dirigido no meu carro. E quando eu vi, ela foi lá nos buscar. Quando chegamos lá, ela falou: esse carro é muito bom, hein, Cris? Eu falei: que bênção! Minha conquista, ela é participante daquela conquista. Ela fez parte, ela também estava naquele projeto. Chama o seu líder para estar no teu projeto. Chama a tua autoridade para estar junto, para estar orando, para estar buscando, sabe? E aqui, isso é aliança. Aliança, muitas vezes, a tua cobertura, seja sua mãe, seja os seus pais. Vocês que são jovens, chamem os seus pais para estar junto. Muitas vezes eles não vão fazer o que você está fazendo. Claro que eles não vão fazer, mas eles precisam estar juntos, sonhando contigo. Deixa eles sonharem com você.
né? O seu marido ou a sua esposa estão ali juntos, precisam juntos ter aquelas conquistas, porque a conquista vai ser do casal, vai ser da família. Aqui na nossa igreja, Deus te deu uma visão, Deus está te dando sonhos e projetos, e porque você quer viver sozinho, andar sozinho, muitas vezes não concluímos. E esses sonhos são abortados, esses projetos são paralisados, porque não estamos fazendo da maneira correta. Mas quando nós chamamos, quando temos a cobertura, quando estamos juntos, nós conseguimos ter êxitos, nós crescemos e avançamos. Quando estamos em aliança, nós vamos experimentar do sobrenatural. E aqui nesse versículo nós podemos ver, e ele fala, disse, serve-te ires com teus servos. E ele disse, eu vou, vambora. E quando for o versículo 4, e foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram a madeira. Parecia estar tudo muito normal, ali naquele projeto, estava dando tudo certo, e eles estavam animados, cortando a madeira. Fala para o seu irmão, sempre vai ter que haver esforço. Eles precisavam se esforçar. O esforço é da tua parte. As coisas não vão ser fáceis. Nós vamos ter que, suar para poder conquistar. Você quer ter um emprego melhor? Estude. Sabe? Vai fazer um curso, vai se especializar. Eu quero mudar meu trabalho. Vai estudar. Precisamos ter os nossos esforços. Você quer servir a Deus? Tem que ter treinamento também, precisa se preparar. Não podemos servir a Deus desleixadamente. Precisamos melhorar para dar o nosso melhor para Deus. Precisamos fazer a nossa entrega para o Senhor. O Senhor tem te dado ideias, tem te dado visões. Cola com seu líder, sabe? E ali faça a sua parte. Mas o meu líder não está fazendo. Não é para o seu líder fazer, é para você fazer. Deus entregou a visão para você, para este grupo. Então desenvolva aquilo que Deus te deu. Desenvolva dentro do teu chamado. Se o Senhor está te chamando para colocar a mão na massa, coloque a mão na massa, faça acontecer. O seu líder vai estar ali. Momento que existir coisas que você não consiga fazer, o seu líder vai estar junto. Ele vai trazer a solução para o seu problema, sabe? E aqui nós podemos ver o quarto ponto: finalize. Precisamos finalizar o que nós começamos. Será que você é daqueles que começa e para? Você começou o ano, estamos em julho, começou o ano cheio de sonhos, cheio de projetos, e você parou. E você desistiu. Desistiu dos cursos, desistiu da faculdade, desistiu do ministério, do teu chamado, começou a fazer algo e parou, começou a servir a Deus em alguma área da igreja e parou, sabe? Conclua aquilo que você começou, finalize. E então, quando chamamos esse líder para estar conosco, esses sonhos não vão ser abortados, mas Deus vai usar a nossa liderança muitas vezes para trazer a solução em meio aos desafios. Vamos ter desafios, sim, sabe? Mas Deus já preparou algo, já preparou a resposta, já preparou o milagre. E muitas vezes, eu sempre aprendi, né, que a palavra fala: crê no Senhor, em Deus estarás seguros, crê nos seus profetas e prosperareis. Muitas vezes o milagre está na boca do nosso profeta. Não é que é melhor do que ninguém, mas Deus colocou autoridade. Deus colocou a palavra na boca dos nossos profetas, dos nossos líderes. Então nós podemos ver o que estava acontecendo. Estava indo tudo muito bem, eles se esforçaram. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram a madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado. Eu fiquei pensando que eles estavam esforçando muito, porque eles não tinham ferramentas para trabalhar. Eles foram lá, deram o jeito deles, e Eliseu estava só ali olhando. Quero ver se eles realmente vão avançar no projeto deles.
eles precisaram ter esforço. Foram lá, pediram emprestado a ferramenta e se viraram. Deus deu a visão, eles receberam a bênção do líder e agora era com eles. Eles precisavam se esforçar. Eles precisavam ir lá buscar a ferramenta e começaram todos juntos a trabalharem. Era um projeto novo. Querido e querida, todo projeto novo exige de nós força, exige de nós coragem, exige de nós sacrifício, exige de nós perdas, muitas vezes renúncia. Você não vai alcançar nada novo se você quiser que as coisas fiquem da mesma forma que antes. Não, vai ficar tudo diferente. São coisas novas que você ainda não sabe como você vai se comportar, como você vai fazer. Eu sempre falo assim, é muito legal estar solteiro, mas é melhor ainda estar casado, amém? Quem é casado? Estar solteiro tem suas vantagens de estar solteiro, né? Mas estar casado também tem suas vantagens. Então há sacrifícios para se estar casado, há renúncias, né? Às vezes o jovem fala assim, eu quero continuar solteiro. Fica aí, vai perder um monte de coisa boa que a vida oferece. A palavra fala que é melhor 2 do que 1. Então tem suas vantagens de ser solteiro, mas também tem suas vantagens de ser casado. Maravilhoso você ter uma pessoa que partilha momentos com você, bem casados. Em nome de Jesus, vocês vão ser tudo bem casados. Em nome de Jesus. Então, tem os nossos momentos de dificuldade, vai ter. Nossas renúncias, nossos momentos de sacrifícios, nossos momentos de um suportar o outro, suportar a chatice do outro, mas vai ter os seus momentos de recompensa também. Pastor, é muito difícil estar casada. É muito difícil estar casada, mas é muito difícil estar solteira. Vai ser viúva para você ver o que é ser viúva, não. Vai ser viúva. É difícil também resolver tudo sozinha, né? Ou então, vai ser homem solteiro, mulher solteira. Tem as suas dificuldades também. Tem as suas lutas, suas provações. Tem suas dificuldades. Então, ser casado é difícil, mas ser solteiro também é. Então, toda mudança, ela vai ter também as suas implicações, os seus sacrifícios, as suas dificuldades, as suas lutas. Então, aqui eles estavam tudo bem, naquele conforto. Eles estavam visualizando coisas novas. Então, eles precisavam também entender que para poder ter o novo, eu vou precisar ter atitudes novas. Eu vou precisar fazer esforços novos. Talvez um esforço que eu nunca fiz antes. Eu vou precisar pagar um preço maior do que eu estava pagando antes. Mas também eu vou ter uma recompensa, experiências novas, coisas novas. Eu vou desfrutar do novo, de um crescimento, de sucesso, de conclusão dos meus projetos. Então nós podemos observar que eles estavam ali e eles pediram emprestada. Não tinha como, né? Encontrar agora como que nós vamos fazer? Vamos lá, como é que vamos cortar essa madeira? Agora, eles encontraram os problemas. Querido, você vai encontrar os seus problemas nessa novidade. Para concluir os seus projetos, você vai encontrar problemas. Você vai ter desafios, mas não paralise por causa disso. Não desista por causa dos desafios. Persevere, avance. Esforça-te. A palavra fala que nós temos que ser esforçados. Nós não podemos ser, não deu, tá bom. Não, vá atrás, dê o teu jeito. E Eliseu estava ali olhando, né? Vai lá, se vira. Quantas vezes você já ouviu teu pastor talvez falar, vai lá, se vira, dá o teu jeito. Quantas vezes já falou para mim, dá o teu jeito, quantas vezes? Então, nós damos o nosso jeito e nós crescemos. E nós adquirimos experiência, e nós avançamos, e nós ampliamos o nosso conhecimento, e passamos a ter a nossa experiência. Deus tem experiências novas para você. E então aqui nós podemos ver aqui, finalize, no versículo 6, diz assim,
E então no versículo 6 diz: e disse o homem de Deus, onde caiu? No momento do problema, o líder estava ali na hora do problema. Sabe o que acontece? Nós queremos fazer nossas coisas sozinhas, nossos projetos sozinhos. E aí, quando vem o problema, aí quer chamar o líder. Aí eu vou falar, não quero saber de nada. Foi você que inventou isso. Você não me consultou antes, agora você quer me chamar. Como é que eu vou te ajudar? Muitas vezes o homem de Deus, né, vai te ajudar em nome de Jesus. Mas é muito mais difícil. Mas o líder estava ali na hora do problema, na hora da situação. E ele falou, onde que caiu? Né? Por quê? Porque Deus ia fazer um milagre para continuar, para a conclusão daquele projeto, para que se concluísse aquele propósito. E ele fala assim, onde caiu? E depois, quando ele fala, mostrando-lhe o lugar, cortou um pau e lançou e fez nadar o ferro. Eliseu sabia como resolver aquele problema, porque a intimidade de Eliseu estava acima daqueles discípulos. Ele não era melhor, mas Deus já tinha dado ferramentas para ele. Deus já tinha dado uma outra visão, uma outra experiência. E então o líder estava ali no momento da situação. E pelo líder estar ali no momento da situação, o problema foi resolvido. O milagre aconteceu. E aquele projeto ele não foi abortado. Aquela obra foi finalizada, porque aquele martelo, aquele machado, em outras versões, ele pôde, né, ser resgatado novamente. Aquela ferramenta de trabalho foi restaurada e eles continuaram o projeto. E o projeto ele foi concluído. O seu projeto ele vai ser concluído, mas não ande sozinho. Eu aprendi, uma andorinha só não faz verão. Isso foi um pastor que me disse lá na adolescência. Eu queria andar sozinha. Eu não queria mais, sabe? Esse negócio de comunhão, liderança. Eu não queria mais isso na minha vida, porque eu tinha me frustrado. Eu achava, eu posso andar sozinha, eu posso resolver meus problemas sozinho. E meu pastor, esse pastor, na época lá, uma igreja em Vila Norma, ele chegou para mim e falou assim, ó, uma andorinha só não faz verão. Você precisa estar aliançada. Você precisa estar inserida no corpo. Você não pode estar flutuando no meio da igreja. Não estou em igreja nenhuma. Eu não tenho líder nenhum sobre a minha vida. Não tenho cobertura nenhuma. Você precisa ter raiz. Você precisa estar firmado num lugar. Talvez você que está aqui ainda não tem aliança em igreja nenhuma. Não está firmada em lugar nenhum. Sabe, gente, isso não foi programado, eu não sei da sua vida, mas eu estou falando da minha experiência. Eu queria ficar assim, sem ter muita aliança, porque eu tinha me frustrado, eu tinha me ferido, mas o Senhor estava me resgatando. E aquele pastor falou assim, uma andorinha só não faz verão. Você precisa estar inserida no corpo, na vida da igreja, você precisa estar nos projetos da igreja, precisa estar andando junto. Você não pode estar sozinho. Então, querido, querida, não ande sozinho. Eu só quero ir na igreja e voltar. Participe de algo, esteja junto com alguém, esteja no ministério, esteja debaixo de uma liderança, esteja junto, não ande sozinho. A palavra fala que nós temos que congregar, e nós estamos vendo nesses últimos tempos quantas e quantas pessoas deixaram de congregar, e a palavra fala, não deixai de congregar, como é costume de alguns. Muitos acham que não precisam mais estar inseridos no corpo, estão morrendo, os teus projetos estão morrendo, sabe? Os seus sonhos estão sendo abortados, por quê? Porque está andando sozinho. Eu aprendi na minha época como isso se falava, que uma brasa fora da fogueira, ela apaga, mas uma brasa, quando ela volta para aquela fogueira fica mais viva ainda, aquela chama acende mais. Então não tem como pegar uma brasa e deixar aquela brasa sozinha. Você não foi feito para ficar sozinho.
Você foi feito para ficar junto no corpo, mesmo com as dificuldades, mesmo com os problemas, mas são esses os problemas que vai te sarar, que vai te curar, sabe? E é aqui que você vai ser útil, é aqui que Deus vai usar a sua vida com uma visão, é aqui que Deus vai restaurar e vamos experimentar de coisas novas e o seu projeto vai ser concluído. E eu te falo nesta manhã, sabe, em nome de Jesus, que você possa, nesta manhã, busque ser um aliançado. Busque novamente uma orientação com a pessoa certa, para que o seu projeto seja concluído. Não ande sozinho. Busque estar debaixo de liderança, seja na sua família, sua casa. Talvez o seu projeto é a sua família, que não está dando certo, que está sendo destruída, que está indo um para um lado, outro para o outro. Teus filhos estão se perdendo. Busque orientação, busque estar inserido dentro de um projeto, busque estar debaixo de liderança. Talvez você começou algo, você tem um dom, tem um talento, mas quer andar sozinho, cavaleiro solitário. O Senhor tem te chamado para estar junto. O Senhor tem te chamado para ser inserido dentro desse projeto dele, para que você conclua com êxito, com sucesso. Deus tem coisas novas para esta igreja, e você está dentro desse projeto. Você não está de fora. Você faz parte dessa comunidade, desse novo projeto do Senhor. Nós não podemos ficar de fora. E aqui fala que a ferramenta caiu. Eliseu estava presente, fez o milagre, o sobrenatural, aquela ferramenta flutuou. Você vai experimentar de milagres na sua vida, coisas improváveis vão acontecer, mas é necessário estar debaixo de liderança, de cobertura. Quando estamos debaixo de cobertura, experimentamos do sobrenatural, do impossível. E então eles concluíram aquele projeto. E então eles conseguiram finalizar, que aqui fala assim: e disse, levanto. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. E então ali a ferramenta foi dada. E eles continuaram, terminaram o seu projeto. Então que você nesta manhã possa concluir os seus projetos. Amém?